Se o sábado é um mandamento tão claro nas Escrituras, por que então igrejas como a Assembleia de Deus e tantas outras rejeitam essa verdade, enquanto os adventistas seguem defendendo com total convicção? O que leva milhões de cristãos sinceros a acreditarem que o sábado foi abolido, quando a própria Bíblia não afirma isso em lugar algum? Hoje, você vai entender a verdadeira razão por trás dessa rejeição. As respostas não estão apenas na teologia, estão na história, nas escolhas que o cristianismo fez ao longo dos séculos, e até em profecias que continuam se cumprindo diante dos nossos olhos. Se você acha que essa é só uma questão de dia, prepare-se, porque a verdade é muito mais séria e muito mais profunda do que muitos imaginam. Explicação histórica. O que a Bíblia diz claramente sobre o sábado, para entender por que igrejas como a Assembleia de Deus rejeitam o sábado defendido pelos adventistas, é preciso olhar para a própria história do cristianismo. E a verdade é que essa rejeição não começou agora. Ela vem de muito longe. Nos primeiros séculos do cristianismo, os seguidores de Jesus guardavam fielmente o sábado, exatamente como ele fazia. Jesus nunca mudou esse mandamento, nem os apóstolos. Atos 17, verso 2, mostra claramente que Paulo tinha o costume de ir à sinagoga aos sábados. Em Atos 18, verso 4, ele ensinava judeus e gentios. No sábado, o sábado nunca foi abolido, e nem poderia, porque é o único mandamento que começa com a palavra lembra-te. Lembra-te de quê? De algo que Deus instituiu lá no Éden, antes mesmo de existir judeu, antes mesmo de existir pecado. Gênesis 2, versos 2 e 3, dizem que Deus abençoou e santificou o sétimo dia. Só que, a partir do século IV, algo mudou. O imperador Constantino, buscando unir pagãos e cristãos, decretou, em 7 de março de 321, uma lei que obrigava o descanso no domingo. Não foi uma decisão religiosa, foi política. O domingo era o dia dedicado ao deus Sol no paganismo. A partir dali, com a influência do Império Romano e depois da própria Igreja Católica, o domingo foi se tornando o dia oficial de culto, não por ordem de Deus, mas por decisão humana. O Catecismo Católico, inclusive, reconhece isso abertamente. Eles mesmos afirmam que mudaram o dia de guarda do sábado para o domingo. E, pasme, até desafiam os protestantes dizendo: se vocês seguem só a Bíblia, por que guardam o domingo se ela nunca ordenou isso? Ou seja, a raiz da guarda do domingo não está na Bíblia, está na tradição. E o mais chocante é que durante a Reforma Protestante, muitos ensinamentos antibíblicos foram corrigidos. Mas, curiosamente, a questão do sábado foi deixada de lado. A maioria das igrejas protestantes simplesmente herdou o domingo da Igreja Católica e nunca questionou. Agora, o que a Bíblia diz sobre isso? Êxodo 20, verso 8 ao 11, é claro. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Isso não foi dado só aos judeus, foi dado à humanidade, antes de existir qualquer nação. E em Isaías 66, verso 23, a Bíblia afirma que até na nova terra, depois da volta de Jesus, de sábado em sábado, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Se até na eternidade o sábado continuará, quem ousa dizer que ele foi abolido? Por que as igrejas, como a Assembleia, rejeitam o sábado? Apesar da clareza bíblica, muitas igrejas, como a Assembleia de Deus e outras denominadas evangélicas, rejeitam a guarda do sábado. Por quê? Primeiro, porque essa rejeição vem da tradição herdada da Reforma Protestante, que apesar de corrigir muitos erros da Igreja Católica, não rompeu totalmente com o domingo.
Essa prática foi simplesmente adotada como normal, sem questionamento profundo. Segundo, existe uma interpretação equivocada de que o sábado é um mandamento apenas para os judeus. Alguns líderes usam passagens como Colossenses 2,16 e Romanos 14 para justificar essa ideia, mas essas interpretações não consideram o contexto bíblico mais amplo. Além disso, há o medo de romper com o mainstream evangélico e parecer seita ou diferente, o que dificulta a aceitação do sábado. Por fim, o que predomina é o desconhecimento profundo das Escrituras sobre o tema. Poucos realmente estudam o assunto à luz da Bíblia completa. Então, a verdade é essa. Não é a Bíblia que rejeita o sábado, são as tradições humanas que afastaram a igreja dessa verdade. Se esse tema já te impactou até aqui, eu te convido, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui falamos de verdades que muitos escondem. E se quiser apoiar esse projeto, considere enviar um superchat. Bora seguir. O que os adventistas fazem de diferente? Os adventistas fundamentam toda a sua fé e prática na Bíblia. E essa base faz toda a diferença no modo como vivem sua espiritualidade. Eles rejeitam tradições humanas que não têm respaldo nas Escrituras, buscando seguir fielmente aquilo que Deus revelou em sua palavra. Para eles, o sábado não é apenas mais um dia na semana, é o selo de Deus, um sinal visível e eterno da aliança entre o Criador e seu povo escolhido. Guardar o sábado significa mais do que parar para descansar. É reconhecer a soberania de Deus, honrar seu mandato e fortalecer a comunhão com Ele. Essa guarda está ligada não só ao ato da criação, quando Deus descansou e santificou o sétimo dia, mas também à redenção, pois o sábado representa um tempo especial de comunhão, renovação espiritual e adoração que aponta para a salvação oferecida por Jesus Cristo. Na prática, os adventistas dedicam o sábado para momentos de culto, estudo bíblico, reflexão e serviço ao próximo. Não é só uma pausa física, mas um tempo para alimentar a fé e fortalecer os laços com Deus e a comunidade. A Bíblia, em Apocalipse 14:12, fala claramente dos fiéis que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Para os adventistas, guardar o sábado é parte inseparável dessa fidelidade. Um compromisso que eles assumem com coragem, mesmo diante de críticas e rejeições. Essa coragem reflete uma lealdade firme a Deus que está acima das pressões sociais, culturais e religiosas. Para eles, obedecer ao sábado é um testemunho vivo de amor e fidelidade ao Criador, uma decisão que impacta toda a vida. O que está em jogo não é só um dia ao sábado, não é simplesmente um detalhe religioso ou um dia da semana. O que está em jogo é muito maior. É a lealdade a Deus ou às tradições humanas. No conflito final descrito em Apocalipse 13 e 14, a questão da verdadeira adoração será decisiva. A guarda do sábado se tornará um teste que dividirá os fiéis daqueles que escolherem seguir práticas impostas por homens. Ellen White, profetisa dos adventistas, alertou que o sábado será uma linha divisória nos últimos dias. Quem aceitar a verdade do sábado estará seguindo o mandamento eterno. Quem rejeitá-lo estará se afastando do selo divino. Se a Bíblia nunca mudou o sábado, então quem foi que mudou? Essa pergunta permanece para quem deseja buscar a verdade. A pergunta que fica é simples, mas poderosa. Você vai seguir a tradição humana ou vai escolher obedecer à Bíblia? O sábado não é apenas um dia da semana. É um presente de Deus para toda a humanidade. Um sinal eterno que nos lembra da criação, do descanso e da redenção que só Ele oferece. O selo de Deus nunca foi apagado. Ele apenas foi esquecido, ignorado ou rejeitado ao longo do tempo. Mas hoje, Deus está restaurando essa verdade para que você possa fazer parte dessa restauração.
Se você quer continuar descobrindo as verdades bíblicas que muitos preferem